Mas Deus me mostrou que Ele levanta os humilhados e que Ele muda decretos. Um Deus que muda decretos. Sabe, existe um decreto sobre mim e sobre você de morte eterna. Existia um decreto de morte para estarmos para toda a eternidade mortos no inferno. Mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, revogou esse decreto, quebrou esse decreto. E o sangue dele nos justificou. O sangue dele nos trouxe vida. É agora, por mais que o inimigo esfregue na sua cara, você diga: eu sou salvo por Jesus Cristo. Esse decreto não tem mais valor sobre a minha vida. Eu tenho um decreto de liberdade. Está aqui, ó. Está assinado com o sangue de Jesus. A minha libertação eterna. Eu sou salvo eternamente. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Deus abençoe vocês. Sabe, eu sirvo um Deus, nós servimos um Deus, e as pessoas que estão aqui hoje se batizando, servimos a um Deus que muda decretos. O que é um decreto? Um decreto é algo que é imposto por você por um poder maior. E às vezes a gente vive por sentenças que homens colocaram na vida da gente, por palavras que foram faladas ao nosso respeito. E existe uma história tão maravilhosa que nos ensina como Deus reverte a história, como Deus muda as situações, como Deus muda os decretos. É uma história que se você não sabe, eu vou contar ela para você hoje. É muito maravilhosa. Um decreto é um substantivo masculino que diz assim, que é a ordem ou resolução emanada de uma autoridade superior ou instituição civil ou militar, leiga ou eclesiástica, manutenção de vontade e desígnio divino. A história de Esther fala sobre um decreto que foi instituído sobre o povo de Israel, um decreto de morte, um decreto de destruição. A história de Esther é muito interessante. Existia um rei, que era um rei muito poderoso na sua época, um rei medo-persa, rei Assuero. Não sei se dá para mostrar a imagem dele. É algo que a gente procura só para identificar, para você entender. Esse rei, ele era um imperador da época, 127 províncias, 127 países, 127 governos estavam sobre, não é essa imagem, é a primeira imagem, número 1. A imagem número 1 do rei Assuero. Ainda não mostrar essa imagem, por favor. E esse rei, ele resolveu dar uma festa para mostrar para os governadores que o império dele era muito poderoso. E ele fez, não foram 6 dias de festa, não foram 6 semanas, foram 6 meses de festa. Imagine você, 6 meses de festa, esse rei aí. 6 meses de festa. E nessa festa, ele começou a mostrar as riquezas dele. Ele falou: eu sou poderoso, e agora eu vou mostrar minha rainha. E eles estavam, imagine só, irmãos, muito bêbados, durante muitos meses ali já bebendo. E ele resolveu chamar a sua rainha. Ele falou: vou mostrar para vocês a minha rainha. E estava um ambiente pesado ali. E essa rainha se recusou a aparecer na presença do rei. E naquela época, no reinado medo-persa, ninguém poderia desobedecer o rei. E a rainha não compareceu. A rainha morava num palácio paralelo, ela não compareceu. E os ministros desse rei disseram assim: você tem que exilar ela, mandar ela embora, porque ela desobedeceu. Ninguém pode desobedecer sua lei, sua ordem. E ficou uma crise naquele reino. E o rei ficou triste, sem rainha. E os sábios próximos ao rei disseram assim: vamos fazer um concurso então para arrumar uma rainha para você. Vamos procurar as mulheres mais bonitas no reino para achar uma rainha para você, rei. Ele falou: tá bom, então vamos fazer um concurso. E fez um concurso.
E existem duas personagens que a Bíblia destaca no livro de Esther, que é Mardoqueu e Esther. Quem que é Mardoqueu? Quem é Esther? Esther é uma menina, uma moça, órfã. Não tinha ninguém, só tinha o seu tio Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Era um judeu escravo, que eram escravos e estavam ali vivendo com os medo-persas. E como teve esse concurso, Mardoqueu pensou, e Deus já deu orientação para ele, falou: olha, vai lá e coloca Esther para se candidatar, para ser escolhida, para se candidatar a rainha desse reino. E Deus foi agindo. E quando o rei Assuero viu Esther, ele se apaixonou de primeira, e levantou o cedro dele e falou: já escolho você. Esther já foi como rainha. Deus começou a transformar a vida de Esther. E Esther começou a morar naquele palácio. E lá naquele palácio existia um general muito poderoso, Amã. E esse general, ele tinha ódio dos judeus, porque sua família já tinha uma crise com os judeus no passado, e ele queria destruir os judeus. E quando Amã andava pelas ruas, todo mundo tinha que se dobrar. E Mardoqueu não se dobrava diante de Amã. E esse homem conseguiu fazer com que o rei expedisse um decreto. Ele induziu o rei a um decreto, falou: dia tal, no mês tal, todos os judeus vão ser mortos. Sabe, às vezes o inimigo coloca decretos para mim e para você, decretos de morte, decretos de destruição. A sua história vai acabar. E foi assim que o inimigo do povo de Israel, Amã, fez esse decreto. E Mardoqueu, o tio de Esther, que era a rainha que estava no palácio, soube desse decreto. E ele rasgou as suas roupas. No momento que ele descobriu, o povo de Israel rasgou as suas roupas. Tem a imagem ali, mas pessoal. E Mardoqueu fez o seguinte: ele ficou na praça pública, no meio da praça, porque ele não conseguia falar com a rainha. Ele era um mero escravo. Ele era uma pessoa do povo. E ele ficou na praça com sacos, roupas de saco, e ficou jogado ali durante vários dias. E a rainha lá do palácio viu Mardoqueu lá jogado, falou: mas por que ele está fazendo isso? Está sofrendo lá, chorando. Vai lá e leva umas roupas para ele. Mandou uns servos levar umas roupas para ele. Quando o servo chegou com as roupas, ele disse assim: eu não quero roupa, eu não quero nada. A rainha Esther não sabe o que está acontecendo, está aqui um decreto, ela não sabe. Esse general Amã, ele fez o rei fazer um decreto que vai destruir todo o nosso povo em tal data, e nós precisamos dar um jeito, e você está aí para isso. E a rainha falou: não, eu não posso ir na presença do rei, porque existe uma lei dos medos e dos persas, que se você comparecer na presença do rei sem o rei autorizar, você morre, é morto no mesmo instante, a não ser que ele levante o cedro dele e dê a liberdade para você chegar na presença dele. E ela ficou com muito medo. Mas Mardoqueu falou: olha, não pense que você está segura, porque eles vão saber que você é judia também, e você vai ser morta. E Deus te colocou nessa posição não para inflar seu ego, não para te promover, mas porque Deus tem um propósito onde você foi colocado. Às vezes Deus coloca nós em lugares, em ministérios, em posições, não para que a gente seja exaltado, pelo contrário, mas porque a gente tem um propósito, é muita responsabilidade. E a rainha Esther tinha essa posição tão elevada lá, porque ela ia ser usada nesse momento para salvar o povo de Israel. E ele disse assim: se você não agir, Deus vai levantar outra pessoa para trazer socorro ao povo de Israel. Ninguém é dispensável. Se alguém puder me ajudar, os diáconos, sempre à disposição, irmãos. Eu peço sempre, eu não consigo pregar, irmãos. Vocês me entendem, queridos? Eu peço a ajuda dos diáconos, estão aí para isso, irmãos. Glória a Deus. Você sabe que o inimigo, ele vai tentando minar. Desde cedo a gente recebe, porque vai ser bênção para a sua vida. A partir de hoje, eu e você, vamos entender que Deus muda decretos. Porque tem muita gente que é escravizada e está sob uma sentença de
de alguém que falou alguma coisa para ela, e muitos anos você carrega essa sentença durante muito tempo, e você por isso pensa que você é um derrotado. Mas existe um Deus que muda as coisas. Deus mudou a minha vida. Deus vai mudar a sua vida. Hoje você está começando uma nova história, porque Deus quebrou as cadeias de Satanás da minha e da sua vida. E o rei e a rainha falou, então, se você não se... A Mardoqueu falou para a rainha, se você não se posicionar, Deus vai levantar outra pessoa. Se nós não fazemos a obra que Deus nos colocou como incumbência para fazermos, Deus tira-nos e coloca outra pessoa. E eu falo isso com temor diante de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. E a rainha entendeu, falou, então tá bom. Então pede para que todo o povo de Israel jejue e não tome água e não coma nada durante 3 dias. Eu também vou jejuar, e todas as minhas servas aqui vão jejuar. Porque se eu chegar na presença do rei e ele não me aceitar, eu vou ser morta no mesmo instante. Eu tenho consciência disso. Irmãos, quando a gente se dispõe a jejuar e a orar e buscar a Deus, Deus muda a história. E Deus muda o coração do rei. E todos jejuaram. E naquele dia, Esther disse assim, sabe que Deus dá coragem para nós quando a gente se dispõe a jejuar e buscar Deus. Esther falou assim, tudo bem, e se for para morrer, eu vou morrer. Mas eu vou cumprir o que Deus colocou para mim fazer nesse momento da história. E a palavra de Deus diz que a rainha ficou, ela não foi na sala do rei, ela ficou na porta esperando, passando para tentar ser notada pelo rei, mas com medo, porque ela sabia que se o momento que ela fosse notada, ela poderia receber já uma ordem para ser morta. Mas o rei viu Esther e Deus já começou a trabalhar na mudança da história. E o rei novamente levantou o cedro e falou, minha rainha, o que você quer? Pede o que você quiser. Eu dou até metade do meu reino para você. Irmãos, olha como Deus muda o coração de um homem. Uma moça que era escrava, mas se posicionou e Deus honrou o povo de Israel jejuando. E aquela mulher falou assim, ó rei, vive para sempre. Que bom que você achou graça em mim. Eu não quero nada, eu só quero que você vá jantar comigo na noite que vem. Você e o general Amã. O rei falou, tá bom, se é só isso, tudo bem. E o Amã ficou pensando assim, puxa vida, eu fui convidado, só eu que fui convidado, vai jantar o rei, a rainha e eu estou bem na fita. Eu estou podendo, hein? Pessoal, aí, o rei me considera muito, a rainha também. E ele tinha um ódio de Mardoqueu. E ele foi e contou para a rainha. O general Amã falou para a esposa dele, olha, eu estou muito bem. Eu acho que vou galgar lugares muito, muito altos, porque eu tenho muita consideração pelo rei. Ele me convidou para jantar. E a mulher falou, olha, você aproveita e faz uma forca aí, enforca esse Mardoqueu aí, destrói esse homem aí, aproveita que você está chegado do rei e fala com ele. E ele falou, verdade, eu vou fazer uma forca, mas que eu quero que todos vejam, de 25 metros de altura, para que todo o povo de Assuã veja, a capital, veja esse homem morto. Às vezes o inimigo está preparando uma forca de derrota para nós, mas Deus está trabalhando para mudar o decreto. O inimigo está desejando e está planejando uma morte para você, e está tudo planejado, está tudo feito já. Mas Deus começou a trabalhar. Naquela noite, o rei foi dormir e não conseguia dormir. Ele falou, eu não consigo dormir, leia alguma coisa para mim, leia umas crônicas do reino, das coisas que aconteceram, algumas coisas que aconteceram, lê para mim. E justamente o servo pegou a crônica que dizia que Mardoqueu, o tio de Esther, ajudou o rei numa certa ocasião em que os soldados e alguns políticos conspiravam de matar o rei. E Mardoqueu avisou, e esses soldados, esses políticos foram mortos e o rei foi salvo. E o moço começou a ler essa crônica. Olha, mas você foi, puxa vida, aconteceu isso. E quem é esse Mardoqueu? Alguém fez alguma coisa para esse homem? Não, ninguém fez nada por ele. E esse homem voltou a dormir.
No outro dia cedo, o general Amã falou: já vou cedinho. A palavra de Deus fala que é cedinho, bem cedinho. Imagine 6 horas da manhã, o rei dormindo, ele vai lá e bate na porta do rei. Rei, acorda. E o rei acordou. Bom dia, Amã, o que você quer? Viu, Amã, antes de você falar alguma coisa, fala um negócio para mim. O que você faria para honrar um homem? Para dizer que o rei considera, que o rei honra esse homem? O que você faria? E o general Amã falou: é para mim. Uau, ele quer me exaltar mais ainda. Bom, o que eu faria, rei? Eu faria o seguinte: eu colocaria vestes reais nesse homem, colocaria o diadema seu na cabeça desse homem, pegaria o seu melhor cavalo, a sua Ferrari, a sua Rolls Royce, a sua Lamborghini, o seu Bentley lá, e desfilaria na cidade. Esse homem andaria em cima do seu cavalo, e um dos príncipes mais considerados puxaria esse cavalo e gritaria para a cidade toda dizendo: esse aqui já passou, né? Esse aqui pula, põe no cavalo. Isso, agora, olha que beleza. Faça isso. Essa é a forma que o rei honra um homem. E faça isso. E o general Amã achou que era para ele. Ele falou: verdade, gostei da ideia. Então vai lá, já avisa Mardoqueu e faz isso para ele. E já que você está aqui, não precisa ser nenhum príncipe, você mesmo puxa o cavalo. Olha como Deus muda a história, irmãos. E esse homem que queria humilhar, esse homem que queria deixar lá embaixo, Mardoqueu foi humilhado. Quando você está com Deus, Deus exalta os humilhados. Você já foi rechaçado? Você já foi recusado por alguém? Você já recebeu repulsa de alguém e se sentiu humilhado e falou: puxa vida, isso não é justo. Deixa Deus agir com justiça com você, porque os humilhados serão exaltados. Deixa Deus fazer. E Mardoqueu foi exaltado, e aquele homem falou: puxa vida. O general Amã ficou muito envergonhado e foi para a casa dele e falou: tá vendo, eu achei que o rei ia fazer todas aquelas honras para mim e acabando fazendo para Mardoqueu. E não deu nem tempo desse general pensar em alguma coisa para fazer contra Mardoqueu, porque logo chegou a carruagem do rei para ir para casa, para aquele jantar que tinha sido combinado. Chegou no jantar, o rei derretido pela Esther, apaixonado. Ele fazia qualquer negócio, já perguntou de novo: o que você quer, minha rainha? Fala. Não, eu quero, se você achou graça em mim, rei, vamos fazer novamente um jantar na minha casa amanhã. Falei: tá bom, se é jantar, mas também quero que vá o general Amã. Olha como Deus dá sabedoria, irmãos. Ela poderia falar assim: tá vendo, esse general aí acaba com ele. Não, Deus nos dá estratégia, e é no tempo de Deus. Sabedoria de Esther. No outro dia teve o jantar, e foi o general Amã, o rei Assuero e a rainha Esther. E o rei falou: não, você tem que falar para mim o que você quer. Olha, rei, o que eu quero é que você salve a minha vida e salve a vida do meu povo. Como assim? O rei falou: induziram o senhor, ó rei, para fazer um decreto para matar todos os judeus, todos, e eu sou judia. E o rei ficou furioso. E o rei disse assim: mas quem que me induziu a isso? Quem foi que fez eu expedir esse decreto? A rainha Esther falou: foi esse general Amã aí. E o general Amã viu que a casa caiu, que o fim dele estava próximo. E o rei, a palavra de Deus diz que o rei saiu furioso e saiu para o jardim, sem saber o que fazer. O que eu faço com esse homem? Ele me induziu, ele queria que eu matasse a minha esposa. E Amã entrou em desespero, e a rainha Esther estava deitada, e ele se jogou aos pés da rainha na cama ali, desesperado, dizendo para ela: me salva, que eu vou ser morto, tem misericórdia de mim. E nesse momento o rei entrou na sala e viu aquela cena. E o rei falou: mas não é possível, esse homem fez tudo isso, ainda quer assediar minha mulher aqui dentro do meu palácio. Manda matar esse homem, tira ele daqui e acaba com ele. E alguém disse assim: olha, rei, ele fez uma forca para Mardoqueu de 25 metros de altura,
enforca ele nessa forca. E a palavra de Deus diz que Mardoqueu foi exaltado, o lugar do general Amã, o anel que ele tinha de poder foi dado para Mardoqueu. Só que a rainha falou: olha, mas esse decreto aí está vindo, você não pode voltar atrás com esse decreto. Não, eu não posso, mas eu vou expedir outro decreto, para que o povo de Israel se defenda. Vou dar armas, vou dar condições, e todos vão temer Israel, e vão saber do prestígio. E muitos que não eram judeus quiseram ser judeus por causa do prestígio. Como que Deus muda a história, irmãos? O inimigo das nossas almas sempre quis acabar com o povo de Israel. Você vê na Segunda Guerra Mundial quantos judeus foram mortos, mas Deus tem um propósito. Desde o nascimento de Jesus, Deus tem uma igreja, Ele vela por essa igreja. E você que está se batizando agora, você que está se batizando hoje, você vai pertencer não à igreja, só à igreja evangélica quadrangular, sim, como membro, mas principalmente à igreja do Senhor Jesus, que vai ser arrebatada naquele grande dia. Essa igreja vai ser arrebatada, sem aviso, num piscar de olhos. Ninguém vai estar preparado, ninguém vai saber. De repente a gente vai ser arrebatado. E isso tem que ser a nossa expectativa 24 horas por dia. Amém? Você que vai ser batizado, saiba que o Deus que você serve é um Deus que te tira da escravidão e não deixa você mais sujeito a decretos de homens, palavras que foram ditas para você, que você não ia ser nada, que você não ia dar nada, que você não servia para nada, que tudo ia dar errado na sua vida. Não, você quebra esse decreto em nome de Jesus e diz: eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo. Assim como Deus mudou a história de Esther, mudou a história de Mardoqueu, Deus muda a minha história. Deus muda a minha história. Tem muita gente que anda pelas ruas aí comendo lixo, vivendo nas ruas porque sucumbiu a um decreto de alguém. Mas eu estou falando de um Jesus que liberta, um Deus que cuidou do povo dele desde lá do passado. Ele cuida até hoje. Eu já recebi palavras e decretos de pessoas que são influentes. Quanto mais próxima a pessoa de você, mais doída, mais a ferida machuca mais. Mas Deus me mostrou que Ele levanta os humilhados e que Ele muda decretos. Um Deus que muda decretos. Sabe, existe um decreto sobre mim e sobre você de morte eterna. Existia um decreto de morte para estarmos para toda a eternidade mortos no inferno. Mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, revogou esse decreto, quebrou esse decreto, e o sangue dele nos justificou. O sangue dele nos trouxe vida. É agora, por mais que o inimigo esfregue na sua cara, você diga: eu sou salvo por Jesus Cristo. Esse decreto não tem mais valor sobre a minha vida. Eu tenho um decreto de liberdade, está aqui, ó, está assinado com o sangue de Jesus. A minha libertação eterna. Eu sou salvo eternamente. Amém? Não deixe mais o inimigo te humilhar, dizer para você que você tem um decreto de morte. Não, você tem um decreto de vida. E Jesus assinou esse decreto quando Ele disse: está consumado, está assinado, está decretado, vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém? Quando você entrar nessas águas, você não vai participar de um ritual, algo para as pessoas verem, não, é você e Deus. Você vai pensar: puxa vida, todo decreto de maldição, de morte que existia sobre a minha vida foi revogado. Agora eu tenho um novo decreto, um decreto de vida eterna com Jesus, e que eu vou começar a viver essa vida eterna a qualquer momento, quando eu vou ser arrebatado. Amém? Você vai se batizar consciente. Você não está participando de uma religião. Você aceitou um Jesus, príncipe da paz,
Deus maravilhoso, Pai da eternidade. Nós vamos viver para sempre com Ele, a eternidade.